E essa lição de hoje, a 4, ela já fala Deus e triuno, então ela já cita no textual de Mateus 28:19. Portanto, ide ensinar todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, já cita nominalmente a Trindade aqui. A palavra Trindade não se encontra na Bíblia. Santíssima Trindade, você não vai encontrar. Porque foi uma palavra composta, né? A partir de Tertuliano, ele passa a se referir a Deus como Deus triuno, a Trindade, né? Uma Trindade Santa, ou Santíssima Trindade. Mas a Trindade está na Bíblia toda, no Novo Testamento, até no Antigo Testamento a gente vê, né? Então, a verdade prática diz: desde a eternidade Deus é Pai, Filho, Filho e Espírito Santo. E essa verdade está em toda a Bíblia. Bom, ele inicia então, fazendo a introdução, falando justamente isso, que apesar da palavra não se encontrar, a Trindade é uma doutrina com sólidos fundamentos bíblicos. Definição do pastor Ezequias Soares, que é o comentarista dessa revista. Como a Bíblia, tópico 1, como a Bíblia apresenta a Santíssima Trindade. Então a gente vê aqui primeiro a Trindade e o monoteísmo judaico. Então, quando você lê o Antigo Testamento, somente você lê lá aquela declaração de fé lá, né, no Antigo Testamento de Deuteronômio 6:4, ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus, o Senhor teu Deus é o único Deus. Então, um único Deus, essa declaração que está ali no Antigo. Então, quem ataca a doutrina da Trindade fala que os cristãos, na verdade, os cristãos que creem, né, na doutrina da Trindade, estão em confronto com esse versículo, porque não adoram um Deus, adoram 3 deuses. E, na verdade, não é isso que a doutrina bíblica, a doutrina cristã, fala sobre a Trindade, que nós não adoramos 3 deuses, nós adoramos um único Deus, que subsiste eternamente em 3 pessoas, distintas entre si, porém os 3 são um. É um grande mistério, né? A palavra, a doutrina da Trindade é um grande mistério, mas está na Bíblia Sagrada. Cada uma das 3 pessoas é chamada de Deus. Então, começa a ver pessoas durante a história da igreja que vão dizer que vão falar sobre essa questão de pessoas, né? Sobre que na verdade vão fazer misturas. Então, primeiro, cada uma das 3 pessoas é chamada de Deus, ou seja, elas são distintas. O Pai não é o Filho, o Filho não é o Pai, o Espírito Santo não é o Pai nem o Filho. Mas o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus, né? O nome Deus se aplica às 3 pessoas da Trindade, quando relacionado sozinho, só uma das pessoas. Então você lê Filipenses 2:11, falando orando ao Pai, né, Deus, o Senhor Deus, o Pai, né, como Deus como Pai. Da mesma forma, Colossenses 2:9 vai se referir ao Filho como Deus. E Atos capítulo 5, versículo 3 e 4 vai se referir ao Espírito Santo como Deus, né? Cada uma das 3 pessoas é chamada de Senhor, né? Na Bíblia, que corresponde ao tetagrama YH, YHWH, que era como eles escreviam o nome de Deus, né, no Antigo Testamento, mas como só tinha consoantes e não vogais, ficava um nome impronunciável. Então, às vezes se aplicava como sendo a palavra que nos referindo a Senhor, né? E essa palavra às vezes era traduzida por Adonai, Senhor. Adonai era uma das traduções, né? Ou quando se tentava colocar vogais nela, ela se transformava em Iavé, Javé e até a formulação como Jeová, né?
quando se coloca. Então a gente vê o Pai sendo chamado de Senhor, sozinho, Salmo 110:1, e o Filho também. E eu até gostaria de acrescentar aqui, já que o comentarista citou o Salmo 110, falando do Pai sendo chamado de Senhor no Salmo 110, mas na verdade no Salmo 110 não chama só o Pai de Senhor. E, inclusive Jesus, em Mateus 22, vai até, o comentarista também não cita isso, quando ele vai falar sobre como eles estavam falando que questionando Jesus como filho de Deus, ele fala: vocês nunca leram, né, no Salmo de Davi, quando ele diz: assenta-te, Senhor, quando o Senhor fala: olha, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos, os cabelos dos teus pés. Aí Jesus fala: a quem ele estava se referindo a Senhor? Disse o Senhor a meu Senhor, não era a Davi, né? Então ali eram pessoas da Trindade falando uma com a outra, né? Então Salmo 110 tanto chama o Pai como o Filho de Senhor, porque ali Jesus disse o Senhor ao meu Senhor, e Jesus vai usar esse argumento para contradizer os judeus, os escribas, em Mateus capítulo 22. O Filho, Isaías 40, versículo 3, e também Mateus 3, né? Então você vai ver várias vezes os evangelhos se referindo a Jesus como Senhor. No entanto, se aplica à Trindade. O monoteísmo bíblico não contradiz a Trindade. Então aqui ele cita aquele que eu falei no início, né, de Deuteronômio 6:4. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Essa é a confissão de fé no judaísmo. A palavra hebraica shad, que significa único, só que é uma unidade composta aí, né? Unidade composta. Por exemplo, em Gênesis 2:4, Deus cria o homem e fala, Deus fala, e criou, Gênesis fala, e criou o Senhor Deus o homem, macho e fêmea os criou. E Gênesis 2:24 vai dizer: serão ambos uma só carne. Então ali já fala em questão composição, né? Isso até no sentido de casamento, né, de homem e de mulher. Então a unidade composta não significa que quando fala ouve o Senhor é o único Senhor, está falando ali de uma única pessoa, está falando de um único Deus. Um único Deus. Mas não de uma única pessoa. As evidências no Antigo Testamento. Então começa no Gênesis 1:26, lá na criação. E eu diria até que o comentarista fala que começa em Gênesis 1:26, mas eu diria que até começa antes de Gênesis 1:26. Sim, porque em Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra, né? Ali em hebraico era Elohim, né? Só que logo no versículo seguinte vai dizer assim: e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Pronto. Você já está vendo aí mais de uma pessoa, né, na Trindade. No princípio criou Deus os céus e a terra, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então mostra o Espírito Santo, logo no início, criando. Em Gênesis 3:22, assim que o homem peca no jardim do Éden, Deus diz assim: disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós. Plural. O homem é como um de nós. Ok, ele não estava se referindo aos anjos. Ele estava se referindo a alguém igual em eternidade e essência. Quando chega no episódio da Torre de Babel, em Gênesis capítulo 11, novamente Deus se refere a si mesmo no plural, onde ele diz: se disse o Senhor, Gênesis capítulo 11, versículos 6 e 7. Eia, desçamos, plural, e confundamos, plural, ali a sua língua, para que cada um não entenda a língua do outro.
Isaías 63, versículo 8 a 14, vai aparecer também o Espírito Santo, ao mesmo tempo que aparece Javé, né, ou Jeová ali, no Senhor, e também aparece o anjo da sua face, né, que era, às vezes, Jesus no Antigo Testamento, antes da encarnação, o Cristo eterno, aparece ali como o anjo do Senhor em alguns locais, né? Na verdade é uma questão de teofania, que significa Deus se manifesta através de. Mas não que ele era anjo, mas era uma forma de expressar. O anjo da sua face, o anjo do Senhor, só que era um anjo diferente, porque os anjos mesmo de Deus não aceitam adoração, né? Você vê isso em Apocalipse, lá no finalzinho, quando João vai se prostrar diante do anjo, ele fala, não faças tal, porque eu também sou teu conservo. Mas esse anjo do Senhor lá, ele perdoava pecados, e às vezes as pessoas o adoravam, como Josué adorou o anjo do Senhor que apareceu para ele, antes dele invadir a cidade de Jericó. Ele falou, tu és um dos nossos ou dos nossos inimigos? Ele falou, não, mas eu venho como príncipe dos exércitos do Senhor. Tira a sandália dos pés, porque o lugar aqui é santo. E Josué o adorou. A revelação do Novo Testamento. A Trindade Bíblica, onde Deus é um, mas subsiste eternamente em três pessoas, aparece de forma bem clara no Novo Testamento. Então nós lemos o texto áureo, que é a grande comissão. Jesus manda os discípulos ir, ensinar as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na distribuição dos dons espirituais, 1 Coríntios capítulo 12, a gente vê também ali Paulo falando sobre a Trindade, né? Fala ali sobre Jesus, que ninguém que fala pelo Espírito Santo, e já cita uma pessoa da Trindade, pode falar que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. Na bênção apostólica, em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 3, que é uma das primeiras declarações de fé da igreja primitiva, está ali de forma clara, né, uma bênção triuna, onde o apóstolo Paulo se despede da igreja de Coríntios, dizendo que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós. Uma bênção triuna. Trinitária, né? Na obra da salvação, a gente vai ver inúmeros textos, né? E o comentário vai citar Efésios 4, versículo 4 a 6, 1 Pedro 1 e 2, Filipenses 3 e 3. Então, a igreja começa a lançar credos, né, para embasar a doutrina bíblica do cristianismo, que estava tendo confusão e ataques. Então, fica definido isso nos primeiros 4 séculos da história do cristianismo. Então, a Trindade é a união de 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, em uma só divindade, iguais em poder, em glória, em majestade e eternidade, da mesma substância, embora distintas. As heresias contra a doutrina da Trindade. Então, surgiram várias, surgiu o unicismo, o unitarismo, e ambas são contrárias a Bíblia. Nessa lição, ele se ocupa mais do unicismo. Então você vai perceber que aqui, nessa lição, número 4, ele não vai mencionar o arianismo, que na sua versão moderna, que foi lá do século 3 e 4, mas na sua versão, arianismo vem do nome do fundador, Ário, ele era um presbítero da igreja na época, que foi declarado como herege ele é sua doutrina. E na sua versão moderna, do século XIX para cá, essa doutrina foi encampada pelos testemunhas de Jeová. Mas ele não utiliza, e não vai citá-los aqui nessa lição, porque, como eu disse, serão várias lições falando da cristologia. Então, na próxima lição, que é a lição número 5, aí sim,
e na lição 6 também, aí sim ele vai falar do arianismo, tá? Então hoje não vamos comentar aqui, porque ele ficou para comentar sobre isso nas 2 próximas lições. Mas ele vai comentar sobre o unicismo. Então esse movimento inicia no século III com alguns representantes: Noeto, Prácias e Sabélio. Dos 3 mais conhecidos, Sabélio. Então o unicismo não nega a deidade absoluta do Filho nem do Espírito Santo, mas nega uma trindade, porque confundem as pessoas. A heresia consiste em negar a trindade, pois ensina que ser o Pai, o Filho e o Espírito Santo uma única pessoa. Então a confusão está aí. Então eles não negam que Jesus é Deus, não. Só que o problema é que eles confundem as pessoas. Eles falam que não, que Jesus também é um nome de uma manifestação do Pai e do Espírito Santo. Aí faz confusão entre as pessoas. É aí que está o problema dela. O unicismo surgiu nos primeiros séculos do cristianismo e depois ele também vai surgir em tempos modernos com novos nomes, né, com novos representantes que vão também dizer que o batismo tem que ser só em nome de Jesus, que só tem Jesus, é só Jesus, e Pai e Espírito Santo são simplesmente títulos de Jesus, mas é a única pessoa. E aí que está o problema aí. É uma única pessoa. Não é isso que a doutrina cristã ensina. Ensina que a doutrina da Trindade adora um único Deus, mas são 3 pessoas distintas. A verdade bíblica. Ninguém no mundo chega à conclusão simplesmente pela leitura da Bíblia, né? Por quê? Porque a gente vai ver as 3 pessoas distintas em alguns lugares, claramente, na Bíblia. No batismo de Jesus, por exemplo, que tanto os 3 evangelistas vão falar sobre o batismo de Jesus, e João depois vai se referir ao batismo de Jesus, não vai falar do batismo em si, mas no Evangelho de João ele vai se referir posterior ao batismo de Jesus, vai fazer menção. Mas a narração da história do batismo está nos 3 primeiros evangelistas, que vão dizer que no momento do batismo, o que a gente vê ali? Primeiro, um sendo batizado. Uma voz clama do céu, Pai, que diz: esse é meu filho amado em quem me compraz. O Espírito Santo desce em forma corpórea de uma pomba, e o filho está sendo batizado. Então, Jesus muitas vezes deixou claro que ele e o Pai são pessoas distintas. Ele falava que ele era enviado do Pai, que ele estava falando a mensagem do Pai, que ele voltaria para o Pai. Então sempre ele se referia a eles como pessoas distintas, mas dizia que eles faziam um trabalho único. Então ele chega a dizer: eu e o Pai somos um, né? Como o único Deus, mas se referia a ele orava ao Pai. Então ele é uma pessoa, o Pai é outra. Isso que fica claro aqui nesses textos. A Bíblia fala que Jesus é o Filho do Pai e não o próprio Pai. Entendeu? É aí que se combate, que não dá para aceitar o unicismo, quando diz que o Pai e o Filho são a mesma pessoa. Eles são pessoas distintas. E isso a gente vê claramente nos evangelhos, né? Bom, o unicismo, agora já partindo para a conclusão, o unicismo é condenado na Bíblia, considerado heresia pelas igrejas desde a sua origem, é rejeitado pelos principais ramos do cristianismo e pela nossa declaração de fé. Aí, nesse caso, está falando da declaração de fé das igrejas evangélicas Assembleia de Deus, que foi lançada oficialmente no ano 2017. Mas antes dela, já havia no jornal Mensageiro da Paz, que é um jornal oficial da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, ou seja, a ADB, de décadas e décadas anteriores já havia o Cremos,
no jornal, que era a declaração de fé de forma resumida, mas tinha, cremos em um só Deus, subsiste eternamente 3 pessoas, estava lá. Aí, em 2017, eles reformularam esse cremos com vários outros, explicando, né, de fato, cada ponto doutrinário. A diferença foi essa. Então, aí deu um livro, depois é até vendido como a Declaração de Fé da Assembleia de Deus. E antes era uma página resumida. Então, eles fizeram de forma, antes era de forma sintética, fizeram de forma analítica, explicando vários pontos, até acrescentando alguns. Então é isso que ele está se referindo aqui. O unicismo é condenado na Bíblia e considerado heresia pelas igrejas, né? É considerado heresia. Por quê? Porque os apóstolos vão se referir a Jesus nas epístolas, não somente Paulo, mas também Pedro, todos os apóstolos, né? João, falando de Jesus e do Pai como pessoas distintas, né? Então há também manifesto oficial contra igreja. É engraçado que tem igreja que se dizem pentecostal. Pentecostal quer dizer crer na manifestação do Espírito Santo, dos dons, né, espirituais, principalmente falar em línguas, mas ao mesmo tempo são unicistas. É um negócio difícil de entender, né? Mas aí você chega lá, é aquela confusão, né, de acreditar que Jesus é a mesma pessoa do Espírito Santo e do Pai. E aí eles batizam só em nome de Jesus, porque tem um texto lá de Atos falando, batizou em nome de Jesus. Ali não está falando que eles batizavam em nome de Jesus, mas sob a autoridade de Jesus, porque o próprio Jesus deu a fórmula do batismo. O próprio Jesus deu a fórmula do batismo e de ensinar as nações batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí eles querem contradizer a fórmula do batismo que o próprio Jesus deixou. É uns negócios que não dá para entender. Mas fica, né, como a pessoa é ensinado, não é explicado direito, e dá essa confusão toda doutrinária por aí, né? E aí fala de músicas unicistas na igreja, né? Isso aqui é um negócio interessante. Bom, é o seguinte, então fechando, falando que o unicismo então foi defendido nos primeiros séculos por esses heresias Noeto, Práxias e Sabélio, e que nos tempos modernos há igrejas, né? Por exemplo, existia um movimento Só Jesus no início do século XX, citando nomes agora, né? A Igreja Tabernáculo da Fé, declaradamente, é unicista, e tem outros movimentos por aí também que declaram doutrina unicista, né? Mas não é questão de confusão doutrinária, porque a Bíblia ensina que Deus é um, mas subsiste em 3 pessoas. Então a gente vê o Pai como Deus, o Filho também sendo chamado de Deus, e o Espírito Santo também. Porque lá em Atos capítulo 5, quando houve a questão de Ananias e Safira, Pedro diz para eles, olha, por que vocês mentiram ao Espírito Santo? Ora, não mentistes aos homens, mas a Deus. Ou seja, ele chama o Espírito Santo de Deus também. Paulo diz em Filipenses 2, olha, ele sendo Deus, falando sobre Jesus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes assumiu forma de servo, se esvaziando. Mas Deus o exaltou sobremaneira, ele deu um nome sobre todo nome, para que agora todo joelho, nos céus, na terra, embaixo da terra, se ajoelhe diante dele, ou seja, o adorem. A gente vê o que está sentado no trono e o Cordeiro sendo adorados no Apocalipse, né? Sendo os anjos, seres do céu e da terra adorando ao que está sentado no trono, e o Cordeiro de forma igual, né? Então a Trindade está aí na Bíblia toda, do Gênesis ao Apocalipse. É uma doutrina sacramentada há milênios na história da igreja, mas que alguns movimentos
heréticos têm tentado contradizer, mas ela está aí firme. Deus abençoe, até o próximo vídeo, próxima aula, quando vamos estar falando sobre Jesus é Deus, é a próxima lição. Continue aí dando seu link aí, seu joinha no canal, indicando ele para mais alguém, para que possa estar junto conosco, aprendendo um pouco da palavra do Senhor. Até a próxima aula. Deus abençoe. Obrigado por estar nos assistindo.